Você tinha trocado com o Vanderlan, mas... Vanderlan? Vanderlan. Quer fazer primeiro? Você quer fazer primeiro? Senador Girão, então, lá. Vossa Excelência. Vamos lá, senhor presidente Zalci Lucas, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores aqui presentes, funcionários dessa casa, quem leva as informações para o povo brasileiro aqui, TV Senado, Rádio Senado, sociedade que está aqui representada, aqui nas tribunas, da enfermagem, sejam muito bem-vindos todos. Olha, senhor presidente, eu tenho assistido muitas pessoas criticando o atual governo por causa das vacinas durante a pandemia. Eu sempre fui independente em relação a este governo e tenho demonstrado isso publicamente em votações, em indicações para ministros do Supremo, em posições com relação ao porte de armas, que eu acho um absurdo essa política do governo. Mas eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que entregar a verdade para as pessoas, respeitando quem pensa diferente, porque eu participei como titular de todas as sessões da CPI da pandemia. E posso dizer, afirmar, que ficou comprovado que mesmo com os bilhões, senador Vanderlan, de reais transferidos aos estados e municípios, todas as vacinas foram adquiridas e fornecidas pelo governo federal. Ora, isso é fato. Ainda assim, chegaram à CPI dezenas de denúncias de vultuosos desvios ocorridos nas esferas estaduais e municipais. Mas a maioria dos senadores, o grupo mais conhecido como G7, impediu qualquer apuração, blindando governadores e prefeitos de forma escancarada. Até aquele chamado famoso calote da maconha, patrocinado pelo Consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores daquela região, não deixaram a gente investigar. Só para vocês terem uma ideia, naquela CPI, que eu não faltei a nenhuma sessão, 100% de presença, eu fiz 109 requerimentos, se não me engano. Desses, a metade só foi votado, a outra metade não quiseram investigar. Por isso que ela caiu no descrédito perante a opinião pública. Mas eu vejo no Ceará, senhor presidente, que parte expressiva da população ainda acredita, senador Guaraci, olha que coisa incrível, ainda acredita que foi o governo do estado do Ceará que garantiu as vacinas. Isso porque o governo do PT gastou mais de 1 bilhão e 63 milhões de reais no estado como o estado do Ceará, com propaganda e publicidade. Mas continua sustentando, mandando dinheiro para o tal do Consórcio Nordeste, que até a operação da Polícia Federal, da CGU, nós já tivemos lá. Mas, voltando a falar das vacinas, cabe dizer que a decisão do presidente do TSE, proibindo o pronunciamento público do ministro da Saúde sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, porque, diz ele, interferiria na eleição, isso é inconcebível, é uma vergonha. Sabe por quê? Porque tem inocentes envolvidos. Tal medida pode ter ajudado na baixa adesão, pois mesmo com 2 prorrogações, só 60% da população, principalmente crianças, foi vacinada. Isso é covardia. Isso é covardia. Impedir o ministro da Saúde de fazer uma campanha de vacinação, Cajuru. No entanto, outra decisão, que essa até hoje, para mim, eu acho que deixa a gente com um sentimento de indignação muito grande. Porque, para mim, é uma interferência clara dessas eleições. Bloquear, eu não falo nem das contas bancárias, que já é um absurdo, mas bloquear o acesso do empreendedor Luciano Hang aos seus 12 milhões de seguidores.
sem nenhuma justificativa plausível, é calar só um lado. É calar só um lado, o lado dos conservadores. Isso está feio. Senhor ministro do TSE, presidente Alexandre de Moraes, está na hora de liberar isso. Até quando? Até quando? 12 milhões de seguidores órfãos da verdade, pelo menos da verdade do Luciano Hang. Eu não concordo com todas as pautas que ele defende o porte de armas, eu sou contra, mas ele tem direito de falar o que ele defende, ele tem direito de comparar os governos, senador Vanderlan. Gente, cadê a democracia? Cadê aqueles que defendem a democracia? Não vão se pronunciar? Isso é ou não é interferência no processo eleitoral? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Senador Girão, uma parte, por favor, senador Girão. Claro, senador. O senhor me concede? Claro. Senador Girão, observando aqui seu pronunciamento, é interessante que um ministro fazer um pronunciamento alertando os pais com relação à poliomielite não pode, interfere na eleição. Mas o mesmo ministro não determinou que as pesquisas eleitorais, que foi um escândalo, está sendo um escândalo, que não fosse divulgada pelo menos uma semana ou 10 dias antes. Então, é só vendo realmente um lado, como Vossa Excelência falou. Aí está tendo um posicionamento duvidoso do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, não tomar essa decisão, que eu achei que, devido aos escândalos que foram, não é só a nível Brasil, não, nos estados, lá no meu estado de Goiás não foi diferente também. Então, o seu pronunciamento aí traz, o senhor que é um senador independente aqui, sempre posicionou quando o senhor vê coisa errada por parte do governo, que o senhor não concorda, o senhor tem se posicionado. Parabéns por essas colocações de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Vanderlan. Ontem eu ressaltei os vários esquemas de corrupção que foram, no meu modo de entender, jamais indo para o lado pessoal, respeito às pessoas, mas a marca dos governos Lula e Dilma, para mim, deixou um legado aberto, uma ferida aberta com relação à corrupção. Nós tivemos a Operação Lava Jato, que mostrou o desvio de bilhões de reais envolvendo a Petrobras. Ontem eu relatei aqui que 6,4 bilhões de reais já foram devolvidos para o Brasil. Esse dinheiro estava onde? Esse dinheiro foi desviado e voltou para o Brasil. Então houve corrupção. Nós não podemos dizer que no Brasil não tem corruptos sem corruptores. Eu queria falar sobre a questão dos bilhões de reais também do BNDES, com a transferência para ditaduras como Nicarágua, Venezuela, Cuba, Bolívia, Moçambique, entre outros países, geralmente governados por ditaduras, algumas delas sanguinárias. Porém, não podemos esquecer, não podemos, até porque aqui é parlamento, o parlamento é parlar, é falar. E nós precisamos aqui, já que alguns estão com medo de falar, alguns veículos sendo censurados, mas teve uma colega, a senadora Mara Gabrilli, que corajosamente denunciou a Jovem Pan, semanas atrás, que o caso lá, em aberto ainda, do prefeito Celso Daniel, em 2002. Por que não se pode trazer para a comissão, esclarecer esse assunto? Segundo a senadora, uma senadora da República, Lula foi chantageado pelo empresário Ronan Pinto, indiciado por extorsão ao prefeito. Para não ser apontado como um dos mentores do assassinato do então prefeito Celso Daniel, Lula teria pago 12 milhões pelo silêncio de Ronan. Não podemos agora, nesse momento dramático que vivemos, para o futuro dos nossos filhos e netos,
permitir um retrocesso tão grande. A vitória do PT, no meu modo de entender, nessas eleições, seria o mesmo que admitir ao mundo e aos nossos filhos e netos que no Brasil o crime compensa. Concluindo, não podemos jamais esquecer que o próximo presidente da República vai indicar, já no ano que vem, em 2023, 2 novos ministros do STF. Isso é importantíssimo, repito, importantíssimo a gente pesar, refletir, pois o PT sempre foi o grande defensor da legalização do aborto e da maconha, processos que tramitam na Suprema Corte.